ajuda. Leni, quem que é o próximo, por gentileza? Ô Miriam, por favor, querida, quando que teremos uma reunião presencial? Nós não temos qualidade de sinal, não temos, nós somos a grande maioria com mais idade, temos dificuldades. Isso não pode continuar assim. O serviço público deveria ter o know-how de oferecer isso e não consegue. Ele está dentro de uma UBS e não consegue. Então precisa acabar com essa papagaiada de faz de conta. Uma reunião super importante, perdeu-se um tempão com teoria, de ano para ano a mesma teoria, e não se chega a lugar nenhum. A pessoa mais importante que eu queria ouvir, eu não vou conseguir ouvir. Eu tô com ele, eu acho que é proposital. Que história é essa? Eu espero que essa seja a última virtual. Nós precisamos fazer com os devidos cuidados, sim, porque tem muita gente trabalhando e há muito tempo, em pleno auge de pandemia. O Brasil não parou. Por que o serviço público insiste nesse conforto para ele? Porque isso aqui é conforto para o serviço público. Eu não concordo com Bom, eu entendo então que a Maria Helena é a quinta inscrita. Eu vou responder o bloco dos 5, tá? Fica a sugestão, Maria Helena, se você está próximo ao seu João e se você puder fornecer o microfone para que ele possa falar, eu vou ter o maior prazer de ouvi-lo. Mas eu vou responder a cada um dos blocos. Então, Leni, Maria Helena, não sei se estava na sua lista, ela entrou como quinto nesse bloco, tá bom? Não estava, mas tudo bem. E depois me escreva, viu, que eu não estou conseguindo pelo chat. Tá, então tem depois, é só Miriam, é Marisa, Raquel, Adriana e Ivanete, tá? Ô, Miriam, põe nessa lista aí depois para eu só comentar uma coisa que a Maria Helena falou, viu, Miriam? Tá bom? Você quer comentar agora, Leandro? Eu acho melhor, rapidamente, para a Maria Helena, nós tivemos uma reunião com o secretário e a próxima ordem interna, ela vai flexibilizar as reuniões do conselho e também dos conselhos gestores. Eu não sei se o Fábio já terminou de fazer, mas ele está encaminhando essa ordem interna, e a ideia é flexibilizar. Mantém ainda, claro, se para quem consegue fazer e se for adequado avaliar cada situação, as reuniões poderão ser híbridas, então poderão ser também presencial, desde que tomados os devidos cuidados, que está sendo discutido direitinho com a Covisa. Tá bom, Maria Helena? Tá bem, querido, eu agradeço. Miriam, obrigado, eu estou na Faz Penha, um tempão. bairro da Penha. Eu estou do outro lado da cidade, eu não estou perto do seu João, infelizmente. Faz um tempão que eu me inscrevi, vocês viram? Então, mas só um minutinho, Miriam. Você tinha pedido para alguém ajudar o seu João, talvez fosse interessante identificar uma pessoa nessa OBS que ele está, e que alguém, junto a ele, né, tente escrever direitinho para ele não ficar prejudicado, né, na intervenção. Ou falar, é importante ouvi-lo. Por favor. Alguém da unidade que está ouvindo, a Miriam já fez esse pedido, né, Miriam? Isso, a gente já deu essa sugestão. Se alguém puder ajudar o seu João, eu de verdade terei o maior prazer em ouvi-lo, tá bom? Para a gente não ter mais delongas, eu vou responder então a esse bloco de 5 pessoas. Eu quero agradecer as contribuições que são excelentes, tá? Primeiro, a gente tem uma crítica do seu Mauro com relação ao formato da reunião. A gente acreditou que era importante, seu Mauro, a gente fazer uma reunião para tirar as dúvidas desse processo, tá? E, de novo, esse processo não é e não tem a menor intenção de substituir um processo de conferência. As conferências são instâncias legais do controle social no SUS. Na cidade de São Paulo, pelo decreto 53990 de 2013, elas acontecem anualmente. O que a gente geralmente faz na cidade de São Paulo é uma conferência grande num ano e uma temática no ano seguinte. Nós tivemos, claro, interrupção desse cronograma no ano passado por conta da pandemia, mas esse ano existe uma discussão sobre a Conferência Municipal de Saúde que está acontecendo no Conselho Municipal de Saúde, que é o fórum onde essa discussão acontece. Então, sugiro que o senhor possa acompanhar essa discussão, porque a conferência continua sendo importante. A questão desse processo é que nós queremos ouvir a população, nós temos por norma uma construção de um plano que seja ascendente, então para isso é fundamental que a gente ouça as pessoas, que a gente ouça cada um dos territórios, e aí eu já entro na contribuição da Mirta,
porque a Mirta traz duas coisas fundamentais, Mirta. Primeiro, vou falar sobre a questão dos territórios distintos, e isso a gente levou em consideração nesse processo pelo seguinte: os processos foram abertos por território de subprefeitura. Então, no seu caso, por exemplo, que é Vila Mariana e Jabaquara, existe um processo para Vila Mariana e existe outro processo para o Jabaquara. Porque, tradicionalmente, vocês têm um conselho para cada um deles, apesar de ser a mesma supervisão técnica de saúde. E o mesmo para a região de Moca Aricanduva, que alguém comentou no chat enquanto você falava sobre esse aspecto. Então, serão 15 propostas para a Vila Mariana, que o Conselho de Vila Mariana vai escolher, e mais 15 propostas para o território de Jabaquara. E aí, olha que bacana, a Sudeste, de uma forma geral, tem um fórum de gestão participativa que funciona muito bem, é um fórum ativo, um fórum de discussão do território, um fórum que tem total conhecimento sobre as demandas de cada um desses territórios, e é fantástico que o fórum tenha já feito uma discussão dessas prioridades, porque isso pode ser incluído na plataforma, então vocês podem incluir isso como colegiado, né, como fórum de gestão participativa, tá? A gente não falou isso no começo, mas a inscrição na plataforma pode ser feita de forma individual e também pode ser feita por órgãos, né, associações, movimentos. Então, o fórum pode ter uma inscrição e colocar essas propostas na plataforma. E depois também isso vai ser subsídio para vocês analisarem as demais propostas e escolherem as prioritárias. Eu concordo tanto com você quanto com o Mauro, a gente não está num cenário que é ideal, mas eu acredito que a plataforma, apesar de todas as críticas que vocês apresentam a elas e que nós também temos com relação a algumas questões, ela é uma forma de deixar o processo aberto para ouvir outras pessoas que entra um pouco no que a Miriam fala, de ter uma dificuldade de comunicação direta com o usuário. Então, a ideia é que a gente consiga ampliar essa comunicação, por isso, inclusive, que o processo foi ampliado para inclusão de propostas. A ideia é que a gente consiga chegar, sim, no usuário e que essas pessoas tenham espaços de contribuição, sem que a gente tire a legitimidade dos conselheiros, que são quem acompanham os territórios e tem a vivência do dia a dia dos serviços de saúde, que entra também um pouco nessa questão do que o Elias diz, né? Da questão dos colegiados, de conhecer o território, de discussão, de conhecer quais são esses serviços, das pessoas pedirem equipamentos sem discussão dos serviços. Então, a gente devolve essas propostas para o Conselho Gestor, porque vocês são um fórum qualificado para isso, para olhar para o que vem da população e conseguir encaixar isso no dia a dia e nas necessidades que são de cada território, que vocês conhecem muito bem. Tá? O Leandro já adiantou com relação à próxima ordem interna. A próxima ordem interna flexibiliza, então, os modelos de reuniões e também traz orientações para os processos de eleição, Elias. Mas, de qualquer jeito, os mandatos eles foram prorrogados por esse tempo. Então, a gente sabe que alguns locais ficaram prejudicados no processo eleitoral, mas os conselhos seguem, eles foram renovados por esse período, e a gente pediu para o pessoal da gestão participativa dos territórios identificarem quais eram os conselhos com maior dificuldade, para que desse, então, prioridade para esses na hora de fazer a eleição, e esse também é um assunto que está em discussão na Comissão Interconselhos do Conselho Municipal de Saúde. Então, convido a acompanharem essa discussão, que é bastante pertinente e interessante. Com relação, Miriam, à segurança da plataforma, é uma preocupação de todos nós. Existe uma preocupação, inclusive, de que as contribuições na plataforma, de fato, venham de cidadãos. Dona Miriam. Pois não, quem está falando? É o Elias. Não adianta prorrogar um conselho que não existe. Eu concordo. Na minha unidade não existe. Então, quer dizer, não adianta nada prorrogar. Prorrogar o que não existe, continua não existindo.
eu concordo, e por isso que eu disse que a gente pediu para que a gestão participativa identificasse quais eram esses locais que estavam com dificuldade de funcionamento do conselho, tá bom? Já era desejo da secretaria fazer essa eleição antes, mas o Conselho Municipal pediu para discutir um pouco melhor esses aspectos. Eu acredito que agora, com a nova ordem interna, isso aconteça de uma maneira mais rápida, para que a gente dê conta dessas lacunas. Eu concordo com o senhor, tá? Mas de qualquer jeito, a priorização vai acontecer no Conselho de Supervisão Técnica de Saúde. E o levantamento que a gente fez, os conselhos de supervisão técnica de saúde estavam funcionando. Então, se eu estiver equivocada nessa informação, o senhor, por favor, me corrija. Tá? E aí, dona Miriam, a gente fala um pouquinho da LGPD. Então, por que a gente está usando a plataforma Participe Mais? A plataforma Participe Mais, ela foi pensada, inclusive, na verificação para garantir que o cidadão é ele mesmo, que eu tenha uma única inscrição, e, obviamente, para que esses dados não sejam usados de outras formas. O que aparece na plataforma é o nome da pessoa. Então, a pessoa que fez a proposta, o nome dela vai aparecer lá. E isso fica aberto para as outras pessoas. E eu acho que isso é importante, inclusive, para a transparência do processo, para a gente saber quem foi que propôs. As propostas, elas permanecem na plataforma, então você consegue rastrear essa proposta, entender o que foi que aconteceu, saber quem foi que fez essa proposição, mas todos os seus outros dados, eles são seguros, eles não vão ser compartilhados com ninguém, tá? E aí, a Adriana fez uma colocação que ela quer saber se as propostas do orçamento participativo também entram para a saúde. A gente recebe, sim, essas propostas, Adriana. Então, todas as outras contribuições que chegaram para os outros instrumentos de gestão vêm para a Secretaria Municipal da Saúde e elas são trabalhadas aqui em todos os instrumentos de gestão, tá? Se era essa a sua dúvida. Com relação à dificuldade de acesso à plataforma, a gente, nesse link que eu passei para vocês no bate-papo, eu vou até colar de novo ele aqui, tem a apresentação e tem um guia orientativo com relação à construção do Plano Municipal de Saúde. E ao final desse guia tem um tutorial de como se cadastrar e como fazer uma proposta. Tá? A gente tem conversado com os territórios, inclusive para que essas dúvidas sejam dirimidas antes, né, de que se tenha. Eu me lembro que no Conselho trouxeram muitas queixas com relação ao processo de votação do Conselho Municipal do Idoso. Parece que algumas pessoas tiveram dificuldade de cadastro, mas a equipe está à disposição para conseguir tirar essas dúvidas e auxiliar as pessoas entrar na plataforma. Com relação à qualidade de internet, esse é um aspecto que a gente vinha discutindo bastante no Conselho. O bom de uma plataforma estática, né, como a Participe Mais, em que ela recebe texto, ou que você pode colocar link de vídeo ou fotos, é que você não precisa de uma qualidade de banda excelente para isso, né? Você consegue mandar essas propostas e não precisa de uma qualidade de internet excepcional, como é o caso de uma videoconferência, né, para que a gente consiga ouvir bem as pessoas. Eu mandei o link de novo, Judite, veja por gentileza se você consegue abrir, por favor. Bom, eu acredito que nesse caso eu respondi os 5 blocos. Eu sei que nós já passamos um pouco do teto, mas tem outras pessoas inscritas, não é isso? Tem pessoas inscritas, são 5, Marisa, do Vila Prudente, a Raquel, a Adriana Ramos, que acho que você já se referiu, a Júlia, do Conselho CE, e o Gil, tá? São esses que estão inscritos e tem falas no chat. Tá, então vamos ouvir esses que estão inscritos. Eu quero só fazer uma consideração que eu falei das subprefeituras, que a gente fez os processos por cada uma das subprefeituras. Com relação à CE, Miriam, que você falou que era do Cambuci, né? Então, vocês têm 2 supervisões técnicas de saúde para o mesmo território de subprefeitura. Então, vocês são as únicas exceções, tá bom? De resto, todos os outros têm o correspondente à sua subprefeitura, tá? Vamos lá, quem é o primeiro, Lene? Desculpe. É a Marisa, do Vila Prudente. Marisa.
Alô, estão me ouvindo? Sim. Eu sou a Marisa, sou aqui da Supervisão Técnica de Saúde da Vila Prudente Sapopemba. A gente está tentando organizar tudo isso, porque, se eu entendi bem, existem duas formas do cidadão, conselheiro, usuário, trabalhador de saúde, poder fazer propostas para constar. Você vai me corrigindo, tá, Miriam? Para poder constar no plano de metas. Um é o Participe Mais, o outro são as plenárias do Conselho Gestor, né? Hoje nós estamos conversando sobre a questão do Participe Mais. Eu estou entendendo que o prazo foi estendido, não é? Então, as pessoas vão poder ir lá, colocar suas propostas. É esse fluxo que eu quero entender. Essas propostas vão voltar para o Conselho Gestor, por exemplo, no caso aqui, Vila Prudente e Sapopemba, propostas colocadas nessas duas subprefeituras, elas voltam para uma análise do Conselho da Vila Prudente e Sapopemba, que vai priorizar 5, é isso? 5 propostas. 15 propostas. E aí elas voltam para a plataforma, e aí vai ter uma eleição, vai ter uma votação popular, e dessas tiram 5. É isso? Isso. Mas só vou corrigir uma coisa, Marisa. Esse instrumento de gestão não é o plano de metas, é o Plano Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde, perfeito. Obrigada. A minha dúvida está: e as outras propostas que sairão pela plenária do Conselho, que vai ter esta plenária, elas também entram junto? Porque ao final serão 5 ao todo, vão todas elas juntas, tanto as que foram feitas pela plataforma mais, as 15, mais aquelas do Conselho, que são as plenárias, elas vão se juntar em algum momento e nós vamos tirar só 5, ou elas vão ter fluxos separados? É uma dúvida mesmo. Até para poder explicar para as pessoas, porque eu não estou entendendo isso. Está certo, Marisa. Eu vou responder a sua dúvida, eu só vou ouvir o próximo inscrito e vou responder ao final. Tudo bem? Tá bom. Obrigada. Raquel, Miriam. Leni, eu não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu, mas eu só estou vendo só a dona Maria Inês, está na tela toda. Não, todo mundo está vendo. Eu não sei o que ela fez. Ela é ficou você. Sozinha. Eu? É isso? Ela só tá com a tela maior, eu não sei o que aconteceu. Toca na tela de quem está falando. Eu não mexi na minha tela. Não. Pronto, vou até mexer de novo. Sou eu mesmo? Eu acho que a senhora abriu a bandeja de compartilhamento. Bom, de qualquer forma, Raquel, você está presente? Você pode fazer sua fala. Fica ao lado. Raquel? Ao lado do microfone. Raquel? Eu estou dizendo que está aí? Tela, mas tudo bem, deixa eu ver o que está acontecendo. Raquel, você está presente? Eu estou. Você quer fazer a sua fala? Perguntar para a Miriam? Quem é Raquel? A próxima, Leni, se a Raquel puder ir falando, por favor. Raquel, você pode fazer sua fala. Acredito que foi daí, mas mudou alguma coisa? Negativo. Ao lado do microfone tem uma bandeja, está escrito abrir bandeja de compartilhamento. Eu acho que a senhora abriu. Será que não é melhor ir seguindo, Miriam? Eu gostaria que a Raquel, que é a próxima, pudesse falar, porque senão a gente não vai conseguir ouvir a todos, viu? Quantas pessoas tem? Raquel Vila Moraes. De acordo.
Tem a Adriana, pelo que eu entendi vi no chat, a Adriana se sentiu respondida, né, Adriana? Porque ela está sem microfone, Miriam. Aí depois tem a Julie e o Gil. A Raquel não conseguiu falar. Eu me inscrevi, viu, Miriam? É verdade. Vaneide, desculpa. Desculpa, Raquel, por favor. Vila Moraes. Raquel do Vila Moraes. Posso falar, então? Por favor, Raquel. Muito obrigada. Bom dia a todos. Aqui no Vila Moraes, conseguimos, nesse período todo, boas reuniões do Conselho. Agora temos um espaço verde, conseguimos algumas presenciais. Só temos as alterações mesmo, né? Dos alguns conselheiros que desistiram no meio do caminho e aqueles outros que sempre participam. Já estamos mandando para a Cecília também o nome RG para dar uma verificada sobre as participações, tá ok? E as nossas propostas mesmo é que os conselheiros possam ajudar, né, a unidade a demonstrar qual o tipo de trabalho que estamos desenvolvendo aqui. Precisamos mais da participação dele. Obrigada, Raquel. Era isso? Muito obrigada, viu? Leni, por gentileza, você me ajuda? Quem é o próximo? A Adriana estava inscrita, ela escreveu no chat e você respondeu, né? Isso. Então, Ivaneide, você quer fazer sua fala? Porque eu esqueci dela. Desculpa. Posso sim. Bom, pessoal, eu queria fazer uma fala nesse sentido, na questão das duas propostas. Uma é o Participe Mais, né? E outra é a questão das plenárias, né? E as plenárias também não é só para conselheiros. A plenária, lógico que vamos avisar os conselheiros. Ontem a gente preparou já nossa reunião. E também, lógico, avisar a sociedade, quanto mais poder participar, né? Vamos fazer uma plenária online, né? Eu tenho muita preocupação, às vezes, da demanda que as pessoas fazem com da questão da reunião presencial. A situação não está bem, a gente tem um número ainda muito baixo da segunda dose, né? Então, eu acho que a gente não pode aqui ficar avaliando as pessoas pela sua vida. Você, a gestão, a sociedade, a imprensa, todos a saúde, todos falam dos riscos, e eu acho que a gente não pode ficar achando que é assim, porque eu quero ir, a gente tem que abrir e dizer que todo mundo tem que ir presencial. A gente sabe que mesmo nesse momento que a gente está vivendo, está tendo algumas coisas presencial. Mas a gente tem que tomar todos os cuidados aí com a questão da nova cepa, né? Eu não me sinto ainda em condições de falar vou para presencial e nem de ficar incentivando a ninguém ir. Eu acho que nós, liderança, temos que tomar muito cuidado, né? Agora, tem uma questão, gente, que essa questão da pandemia, ela vem a aflorar uma situação que a gente, às vezes, não conseguia perceber, né? E hoje está percebendo, e principalmente essa questão da internet, que a gente questionava muito, a gente falava muito dos recursos que faltavam nos serviços de saúde, nas UBS, de quanto a fila da farmácia ficava uma fila enorme, porque a internet não funciona, né? E muitas vezes joga a culpa no trabalhador, né? E é porque a internet não vai, a internet é lenta, né? E eu estou falando com tudo isso porque com toda essa discussão que estamos fazendo, a gente não se está dando de conta de discutir essa questão da internet, porque mesmo se nós for presencial, as questões da internet vai continuar existindo para o atendimento à população. Na hora de pegar o medicamento, que as pessoas estão ali, não tem. Na hora de marcar a consulta, não tem. E a gente não vê em lugar nenhum, né, discutindo a necessidade de ter
internet gratuito. É um absurdo você ter uma unidade básica de saúde que não pode ter uma internet decente ou que não possa ter um Wi-Fi. Né? Por quê? Porque fala que o contrato não permite. Vamos discutir isso, gente. Nós estamos aqui para discutir mudança e não para ouvir choradeira e desculpa. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né? E não é dizer, olha, tem que ter internet, e depois você favorecer só a iniciativa privada. Não, você tem que ter direito dentro do sistema de saúde, dentro do serviço público, internet gratuito, e para a população também ter acesso à internet gratuito, porque nós, conselheiros, não vamos estar dentro da unidade o tempo todo, mas podemos trabalhar, né? E vai mudando, né? A situação vai mudando o tempo todo, as questões digitais vai mudando e o serviço não vai acompanhando, né? Então, eu acho que a gente tem que não perder isso de vista. E a Secretaria de Saúde tem que avaliar, né, e uma pena que veio e não avaliou com a gente sabe que a gestão deve fazer o que estão fazendo, mas é importante avaliar com o controle social o que aconteceu no plano de meta, que a participação foi baixíssima, e não foi porque a população não tinha interesse, é porque não conseguia. Né? Eu mesmo acompanhei algumas coisas de plano de meta, outros não conseguia, porque não conseguia entrar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita clareza que essa é uma discussão de todos nós. Não é só do governo, né? É da sociedade, mas que tem que estar aberto a essa discussão, às críticas construtivas, e que, infelizmente, muitas vezes a gente não é ouvido, e haja visto essa questão das vacinas. Sou daqui da região de Sapopemba, um dos distritos que a questão da internet é cada vez mais difícil, e como é na periferia, né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que discutir muito, mas tomar muito cuidado de achar que esses comunicados internos, né, serve para a vida das pessoas, né? E aí larga de vez tudo a questão digital, né? E a gente não avançar. Eu acho que a gente tem como hoje fazer nos dois momentos, nas duas situações, mas precisa de dar condições. E isso só mostra o quanto que as UBS, que o serviço de saúde não funciona, muitas vezes por falta da questão da internet, e principalmente na periferia, né? Obrigada, Ivaneide. A próxima, por gentileza? A Adriana já fez a fala dela pelo chat, agora é a Julie, e por fim é o Gil. E aí a gente encerra. Ótimo, obrigada, Julie, por favor. Tem alguém com compartilhamento de tela ativo? Se essa pessoa puder, eu estou tentando resolver por aqui, mas eu não consegui. Se essa pessoa puder tirar o compartilhamento de tela, ajuda a gente, tá bom? Julie, enquanto isso, pode falar, por favor. Primeiro, bom dia. Sou conselheira representante usuário. Tenho muitas dúvidas, tenho muitas críticas, mas vou falar pelas minhas críticas. Eu acho que assim, a gente está num momento de construção e é um momento muito delicado, e eu acho que para construir tem que ter uma clareza clareza em tudo que está dizendo, e muitas vezes eu não vejo clareza. Ficamos 1h30 sem muita clareza. Então, tipo assim, são coisas que já vem dizendo há tempo, mas na prática ela não funciona. Então, a gente precisa fazer com que essas explicações, que essas demandas, elas comecem a também ter na prática, e dar um pouquinho de mais atenção. A questão dos usuários, como eu sou representante dos usuários, muitas vezes nós, conselheiros, não temos clareza do que está acontecendo, somos os últimos a saber, não funciona um meio de comunicação assim, tão inteligente, tão rápido com os conselheiros. Então, assim, tem coisas que tem que ser corrigido. Eu acho que cada unidade tem uma demandas graves. O centro, como eu sou conselheira representante aqui do Centro Sé, a gente sabe que tem uma grande demanda na nossa unidade, uma demandas que faltam, né, que faltam colocar em prática, que faltam ter,
como contratações, como explicações mais clareza nas organizações e verbas, e questão dos usuários na parte do LGBTs, que eu não vejo a apresentação representante LGBTs dentro dos conselhos, isso é uma coisa que é gravíssima, a falta de comunicação. Esse tempo, a gente viveu 2 anos praticamente, estamos vivendo ainda numa pandemia, no contexto de Covid, e aí não vi nenhum momento ter alguma clareza, não vi nada simulado aqui nesse seminário falando sobre isso, como que está o andamento, quais são as propostas, qual vai ser as organizações, qual que é o plano de governo municipal, não vi nada disso. Então, assim, é muito triste quando a gente entra dentro de uma reunião e a gente não tem clareza do que está sendo dito. É muito triste quando a gente entra dentro de uma reunião séria como essa, como conselho, é muito triste não ter explicação. Para falar a verdade, foi 1 hora inválido. Desculpa o que eu estou falando. Eu sou um pouco rígida no que eu falo, sou um pouco petulante, mas foi meio que inválido. Inválido, porque não tive clareza. Eu acho que a maioria dos conselheiros aqui também não teve. A maioria aqui não teve. E como fazer uma representação se falta conselhos na unidade? Cadê o representante de cada conselho? Cadê os gestores? Primeiro, a gente não conhece um ou outro. A gente não sabe quem está representando quem. A gente está ouvindo pessoas falar, mas a gente não sabe de onde que eles estão, qual que é o seu grau de atendimento, o seu grau com o público, qual é a gestão. É fácil a gente ter uma secretaria, é fácil a gente ter representantes falar e a gente não ter clareza do que a gente está ouvindo. Então, assim, o que falta muito aqui é clareza, comunicação, entendimento do que vocês estão passando para a gente. Porque é muito fácil cobrar e não ver atitude nenhuma. Tem muitos erros, muitos e muitos erros. É importante, sim, fazer as reuniões presenciais, desde o momento que tenha todo um controle, desde que tenha toda uma segurança também, porque aqui a gente vê que assim, a maioria são pessoas de idades um pouquinho maiores, que tem uma vulnerabilidade um pouquinho menor do que nós que somos mais novos, então a gente tem que ter toda essa cautela. Essa plataforma tem que ter mais clareza, mais explicação, mais diálogo, e não tem. Então, assim, tem muitas dúvidas. Como a gente vai colocar alguma coisa em prática se a gente ainda tem dúvida? Propostas. Eu tenho 2 anos é o meu segundo mandato, né? Quando eu entrei no conselho, a gente tinha uma unidade que lá a gente tinha tudo. Era uma unidade com vários problemas, sim, problemas na estrutura do prédio, sim, mas em questão de atendimento e de qualificação, a gente tinha um atendimento perfeito. Perfeito. Hoje a gente tem uma unidade com a estrutura maravilhosa às nossas vistas, mas com a qualidade de atendimento e com algumas especialidades que não temos mais. E tinha isso numa unidade que não era tudo isso. E a gente tinha. E aí, é isso, Julie. Se você puder ir finalizando, por gentileza. Eu só quero saber, assim, como que vocês vão fazer para próximas reuniões, como que vai ser esse diálogo, como que esses representantes, se os representantes gestores de cada unidade também vai estar presente, como vai ser esse quadro, porque assim, não sei se tem alguns gestores aqui de algumas unidades. Tem alguns gestores, eu vou responder isso para você então no final. Essa é a sua pergunta, é isso? São perguntas e também quero saber como que a gente vai fazer as propostas e como que vai ser feita essas atribuições de propostas também, como que a gente vai ter o acesso a todos esses documentos.
Ok, obrigada, Júlia. Acho que agora é o Gil, é isso, Leni? É o Gil e vamos encerrar com a Alessandra, que é a última inscrita, tá? Tá, a Alessandra é a última inscrita, tá? Porque eu Olá. preciso sair. Bom dia a Gil. todas, Bom dia. todos. Eu sou o Gil Santos, eu sou conselheiro, né, na UBS de Santa Cecília, conselho gestor, mas na área como trabalhadores, né? Eu sou homem trans e também represento o Comitê Técnico de Saúde Integral LGBTI, da Prefeitura de São Paulo, e há 4 anos estou nessa gestão, né? Agora me tornei titular, eu era suplente, e a gente faz o nosso trabalho, sim, na área da saúde integral LGBTI+, e é tanto que eu estou aqui para pedir uma coisa. Eu estava vendo aqui na página da prefeitura, em relação à saúde, né, da população do município de São Paulo, e eu não vi nada em relação ao comitê técnico. Tem conselho, né, municipal, que é aquela parte lá de estabelecimento e serviços de saúde, né? Tem conselhos de saúde municipal, um monte de informações, mas não tem um campo que tenha as informações sobre os trabalhos do Comitê Técnico de Saúde Integral LGBTI. Eu gostaria muito que fosse incluso nisso aí, né, nessa página, porque eu acho bem importante que nós vamos ter um campo onde a população vai ter as informações, né, sobre o nosso trabalho relacionado à saúde LGBTI+. Acho bem importante. A nossa coordenadora gestora de saúde, que é da prefeitura, é a Tânia. Eu acho que dá para vocês entrar em contato com ela e ver como que pode ser feito esse trabalho aí, para a gente, né, dar a prova aí que ninguém sabe que existe um trabalho LGBTQIA+, dentro do campo da saúde, né, no município de São Paulo. Peço a gentileza que coloque essa parte. E uma coisa que a gente está um pouco desatualizado é sobre o Plano Municipal de Saúde LGBTI. O que tem aí no plano? Se tem como vocês encaminhar para mim alguma coisa aí que tenha de Plano Municipal de Saúde Integral, ou se há ainda tempo da gente encaminhar algum plano, né? Nós do Comitê Municipal de Saúde Integral LGBTI. A gente quer contribuir também, né? A gente quer direitos, mas a gente quer também o meio da informação, que as pessoas estejam bem informadas sobre o que está acontecendo dentro do comitê, né? Quais são nossas especialidades, quais são as nossas necessidades, né? E quais são os nossos serviços, nossos trabalhos enquanto usuário, enquanto trabalhador, né, e trabalhadoras. Então, assim, precisamos avançar, e para que a gente avance, vamos precisar da parceria de vocês, né, com certeza. Então, é isso, eu espero poder contar com vocês, que na próxima vez a gente possa abrir lá o campo da página da prefeitura em relação à saúde, né, e a gente possa encontrar lá o campo, né, Comitê Municipal de Saúde Integral LGBTI da Prefeitura de São Paulo. Isso aí vai ser uma informação bem importante para toda a população e vai ajudar todo mundo. Obrigada. Obrigada, Gil. A última, Alessandra, por favor. Bom dia. Estão me ouvindo? Dá para ouvir, Miriam? Sim. Eu queria cumprimentar a Miriam, né, e cumprimentar todos os funcionários empenhados em que houvesse essa plenária, essa reunião virtual. Eu acho que é muito importante e democrática. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito delicado, então a gente tem que ir com paciência, né? Com paciência para a gente chegar nos nossos objetivos, tanto os conselheiros de saúde, movimento popular, gestão e administração. Eu sei que é difícil deixar os afazeres. Eu estou vendo vários representantes de UBS, de AMAS presentes nessa reunião. Eu acho que isso é muito positivo. Eu acho que é uma construção que tem que dar continuidade a isso, de vários setores. Eu queria só pontuar o que a Ivaneide falou, porque assim, por exemplo, eu sou do Conselho Municipal como suplente e faço parte lá do Vila Moraes. E eu queria só pontuar que, por exemplo, há 3 meses atrás,
a gente não conseguia ter reunião de gestão, né, porque foi proibido por lei, que não poderia, por causa desse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, e aí não tinha condições de ter reunião com a gestão. Por quê? Porque a gestora, né, na época Imaculada, nem sei se ela está na reunião, ela não tinha esse instrumental. Então, por isso que eu estou falando que é uma construção, né? Há 3 meses atrás a gente não estava conseguindo, e eu acho que não é só o Vila Moraes, não é uma realidade só do Vila Moraes, é uma realidade de muitas UBS do município inteiro, que eu acredito que agora, por conta das nossas reuniões, conseguiram chegar os laptops nas unidades. Então, eu queria só pontuar que eu acredito o seguinte, é uma construção que tem que se levar muito em conta a comunicação, tanto a comunicação virtual quanto a comunicação nas unidades. É fundamental, né? A construção, por exemplo, existe todo um trabalho do Plano Municipal de Saúde já construído, já colocado. Isso está se levando em conta? Isso está funcionando nas unidades? Muitas vezes, por exemplo, no Vila Moraes, a gente está sentindo no dia a dia, por exemplo, a questão da saúde da mulher, né? Muitas mulheres precisam de saber o que tem, o que não tem, o que funciona, o que não funciona, o que é colocado, o que é oferecido para as adolescentes mulheres, né? E muitas vezes essas informações não chegam, e principalmente agora no período da pandemia. Então, eu queria que fosse levado em conta estas questões, né? Então, esses 2 processos é um processo rico, sim. É um processo que tem as plenárias e tem aquela população que nunca participou de movimento social, que tem até preconceito, se utiliza do serviço do SUS, mas tem preconceito sim, a gente tem que ser claro aqui, tem preconceito em relação a fazer reuniões, a participar de conselho gestor, a participar dos movimentos sociais, ele se utiliza do serviço público, se utiliza do SUS, mas não defende o SUS. Então, eu acredito que nós temos que construir isso, é um momento rico, um momento amplo, né, de discussão para a gente construir essa questão das pessoas que não quiserem participar das plenárias sociais e se defenda o SUS, porque se não fosse o SUS, a tragédia seria maior ainda, né? E viva o SUS e viva as máscaras, né, que a gente tem que usar, que o governo diz que tem que ser usado aqui, pelo menos no governo do estado de São Paulo, nós temos que usar máscara até dezembro, é lei. As pessoas têm que usar, o comércio tem que usar, então, parabéns para nós, para o SUS, é uma construção e vamos fazer o melhor trabalho que puder. Eu acredito que a gente tem que usar ao máximo a plataforma. Me perdoe a colega que acabou de falar aí, que é cômodo, não é uma questão de comodidade, é uma questão de segurança, porque são muitas mortes, muitas, e é muito duro, é muito dolorido, é muito difícil. Então, enquanto a gente puder evitar fazer reunião presencial, nós temos que evitar. Por isso que eu estou falando da comunicação, e se puder enviar o quanto antes laptop para os conselheiros municipais, isso vai nos ajudar muito, porque a gente tem condições de estar ajudando em várias UBS nos territórios, mas a gente não tem o instrumental, e a Secretaria de Saúde pode ajudar o Conselho Municipal nos dando instrumental, que são os laptops, que já está na pauta. Obrigado, e eu estou à disposição. Obrigada, Alessandra. Eu vou tentar ser bem breve nas respostas, porque a gente já passou 38 minutos do nosso horário pactuado, mas a gente tem algumas considerações que são bem importantes, a começar com a fala da Marisa no início. Então, reforçando, isso é sobre o Plano Municipal de Saúde. Para construir as propostas, tem um tutorial dentro de um guia, nesse link que a gente caminha para vocês pelo chat,
Se alguém tiver dificuldade para acessar o guia, é só entrar em contato com os gestores da gestão participativa ou com a gente aqui da secretaria, que a gente encaminha a documentação para vocês, tá? E a Marisa perguntou especificamente sobre as 10 propostas que foram priorizadas e que não entraram pela votação popular. Marisa, essas 10 propostas não se perdem, né? Elas estão registradas e continuam sendo debatidas no território. Elas não entram na questão do Plano Municipal de Saúde em si, mas elas continuam sendo tratadas porque são prioridades do território. Então, isso nunca se perde, tá? Só para deixar isso claro para vocês. A Raquel falou que o Conselho da Vila Moraes está funcionando, né? A Ivaneide traz um aspecto bastante importante com relação ao momento epidemiológico, a questão das reuniões presenciais, a postura, né, de cada um de nós com relação ao incentivo a essas reuniões, e ela fala bastante também sobre a internet gratuita. E aí eu estava anotando aqui, Ivaneide, essa pode ser inclusive uma proposta de vocês, sabe? Dentro desse processo do Participe Mais. Então, você pode colocar isso como uma proposta para as unidades básicas de saúde. E entra um pouco também no que a Júlia fala com relação à comunicação com o usuário. Então, Júlia, a gente está se comunicando, tentando se comunicar com eles de todas as formas possíveis, então, por rede social, por site, por meio dessas reuniões, por uma série para que a informação consiga chegar até as pessoas. Eu lamento que você não tenha percebido clareza, mas o objetivo dessa reunião era justamente esclarecer as dúvidas de vocês, e toda a nossa equipe técnica, assim como os gestores dos territórios, eles estão à disposição para esclarecimento dessas dúvidas. As propostas em si, elas podem ser colocadas, então você constrói um texto de proposta, você pode fazer isso de uma maneira resumida, ou você pode fazer, inclusive, uma contextualização maior dessas propostas dentro da plataforma Participe Mais. De novo, eu reforço o tutorial que está no final do guia, no link que eu disponibilizei para vocês no chat da reunião, e, novamente, me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas, inclusive dúvidas pessoais, posteriormente. Gil, eu anotei aqui sua dúvida, eu vou conversar com o pessoal da assessoria de comunicação com relação a esse aspecto do Comitê Técnico da população LGBTQIA+, e eu quero destacar que no Participe Mais, quando você cria a proposta, você pode classificá-la de acordo com o tema. Então, você tem uma série de etiquetas que você pode colocar com relação a isso. Então, todas as propostas que vocês fizerem e colocarem na plataforma e quiserem identificar como sendo de atenção à população LGBTQIA+, isso pode ser feito, assim como com outras áreas, como a saúde da pessoa com deficiência, a saúde da pessoa idosa, a saúde da mulher, a saúde da criança e do adolescente, enfim, todas as áreas de interesse. Então, me informando que já solicitaram a inclusão dessa questão do aspecto do Comitê Técnico no site da Secretaria Municipal da Saúde. Então, essa é uma solicitação que já está sendo cuidada aqui, tá bom, Gil? E, Alessandra? Obrigado, só foi para reforçar mesmo, para que a gente consiga. Obrigada. Obrigada a você. Alessandra, você tem razão. Eu escrevi isso, inclusive, para o Mauro. Todo processo que é novo, ele assusta, ele demora um tempo para que a gente consiga ir se ajustando. A gente está aprimorando essas questões de comunicação e também aprendendo com todo esse processo, né? A ideia é que a gente consiga ouvir de fato as pessoas para que a gente consiga construir um documento que tenha de fato a cara da cidade de São Paulo, com as necessidades do território incluídas, tá bom? Pessoal, a gente passou 42 minutos do nosso horário pactuado. Eu quero agradecer a cada um de vocês, novamente me colocar à disposição, colocar a assessoria de planejamento à disposição de vocês, pedir para que vocês contem com as assessorias de gestão participativa das coordenadorias, das supervisões técnicas, para que a gente consiga construir esse processo da melhor maneira possível, representando os anseios de cada um de vocês, tá bom? Quero agradecer mais uma vez e nos colocar à disposição. Muito obrigada, viu? A participação de todo mundo. Eu acho que foi muito legal, a gente conseguiu manter até o final da reunião um número grande de pessoas. A gente tem, nesse momento, 79 pessoas nessa reunião. Nós tivemos mais de 100 em alguns momentos, mas foi um número bom que conseguiu chegar
até aqui. Muito Eu também obrigada. ajudei a compartilhar. Obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês. Um bom dia, uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Só coloca de novo, por favor, Miriam, o link para o guia que eu perdi aqui. Eu saí da reunião e quando eu retornei não consegui. Eu coloco sim, esse link ele é geral, tá? Ele tem um texto antes, tem a síntese, que é a apresentação que a gente fez, e embaixo o guia para elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025, tá bom? Fica à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Leni, pela ajuda, viu? Imagina. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Tchau.